Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal Prosa e Palavra. Um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite para você que nos acompanha. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aí. Canal Prosa e Palavra, um canal de bênção para a sua vida. E se essa palavra ou outras palavras que você ouviu aí já no nosso canal tem sido bênção para você, compartilhe essa mensagem no WhatsApp com outras pessoas. Deixa aí, compartilha com outras pessoas também, deixa o seu comentário, dá o like aí, se inscreve nesse canal para você estar sempre recebendo aí as nossas notificações, as nossas mensagens. O objetivo desse canal é transmitir a palavra de Deus, é um objetivo da gente estar aqui batendo um papo, interagindo e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E meu nome é Anderson, irmão Anderson. Estamos juntos aqui para compartilhar e aprender juntos a palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo aí. Não esquece de se inscrever aí no canal. Tem o botão aí, inscreva-se, e você vai estar contribuindo aí para o crescimento da palavra de Deus, crescimento do canal e o crescimento do conhecimento da palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Vamos lá. Nós, no nosso último vídeo, falamos sobre oração. O texto que estava lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ali ao versículo 11, onde foi a oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus estava ensinando. E ali aprendemos, você pode ver lá no nosso último vídeo, que aquela oração ali é um modelo, é um molde. Não se trata necessariamente da oração que devemos fazer todas as vezes que formos orar, né? Então, ali tem uma estrutura de oração em que devemos fazer no momento em que a gente for orar a Deus, certo? E hoje eu vou falar sobre o desdobramento da oração, porque a oração ela tem o seu momento de intimidade ali com Deus, mas a oração ela tem adoração, a oração ela tem intercessão, a oração ela tem louvor, enfim, no teu momento de oração tem vários desdobramentos. Você não fica só na oração em si, mas a gente vai hoje ver um desdobramento da oração falando sobre a intercessão, certo? E o nosso texto que vamos meditar está em primeira carta que Paulo envia a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Vamos ler esse texto nesse momento. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo pelo preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então você vê nesse texto, esse texto ele é magnífico, porque dentro do desdobramento da oração que a gente está fazendo, a intercessão ela se encaixa aqui. E a Bíblia está trazendo mesmo um combate ao exclusivismo, porque na nossa mentalidade, na nossa linha de comunhão, a gente vai orar pelas pessoas que a gente conhece, pelas pessoas mais próximas, pelas pessoas que a gente ama. Mas Jesus ele vem quebrar isso. Os mandamentos do Senhor vêm justamente para desconstruir essa mentalidade que é de estarmos ligados somente às pessoas que estão
no nosso dia a dia, no nosso convívio, as pessoas que a gente ama. Não. Os mandamentos do Senhor Jesus são justamente para desconstruir isso. A gente pode ver quando ele fala, assim está escrito, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Não, mas ele diz assim, eu te digo, porém, o seguinte, ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. Então, é uma situação totalmente contrária, adversa daquilo que a gente pensa. Você amar o seu inimigo e orar por aqueles que vos perseguem. Então, você vê que a dinâmica do reino de Deus é totalmente contrária a essa dinâmica do mundo. Porque aí o Senhor explica: se você amar aqueles que te amam, que recompensa você vai ter? Se você orar por aqueles que te amam, qual é a recompensa que você vai ter? Então, dentro dessa ideia de desconstrução e combate do exclusivismo aqui, o Senhor vem inspirando Paulo. Ele enviou essa carta para o Timóteo. Ele fala sobre a intercessão. E o texto fala para a gente orar, fala para a gente, admoesto-te, né, o versículo 1, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E ele fala no versículo 2, pelos reis e todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então você vê que Paulo está falando aqui para a gente orar pelas autoridades. Será que nas nossas orações a gente ora pelas autoridades? Então, assim, a gente vê, a gente estamos vivendo num contexto em que está acontecendo uma gladiação, está acontecendo um confronto, onde a igreja do Senhor está se tornando partidarista. Ah, eu sou disso, ah, eu sou daquele, ah, eu sou de Lula, ah, eu sou a favor do Lula, ah, eu sou Bolsonaro, eu sou... Você é de Cristo. Você, como cidadão, você tem que tomar suas decisões civis e exercer o seu papel civil nas suas escolhas. Agora, a bandeira partidária, isso já é um outro viés que não compete, no meu ponto de vista, a igreja está levantando bandeira partidária, no meu ponto de vista, respeitando as ideias dos outros. Mas no meu ponto de vista, e trazendo até aqui para a ideia do que a Bíblia fala para a gente orar. O posicionamento que nós temos que ter acerca das autoridades é orar. Orar pelos aqueles que estão em eminência, orar pelos governantes, orar pelos reis, orar por aqueles que estão em posição de autoridade. Aliás, eu te indico, você entender mais sobre isso, sobre esse tema, leia o livro Autoridade Espiritual, escrito por Watchman Nee. Você vai ver a profundidade da ideia desse tema na perspectiva bíblica. Então, assim, nós, como cristãos, temos que ter esse posicionamento aqui de oração, de intercessão pelas autoridades. Poxa, eu não gosto do Lula. Ah, eu não gosto do Bolsonaro. Ah, eu não gosto do governador Cláudio Castro. Eu não gosto do prefeito. A ideia não é você gostar ou não gostar. A Bíblia está falando para você orar, para você interceder. E isso é um dever, é um papel nosso. E Paulo ele vem falando sobre isso. Então, a questão aqui que está sendo tratada é um dever nosso como cristão, de interceder pelas autoridades. E o que isso vai contribuir? A resposta está no próprio texto, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, assim, você vai ver que o resultado dessa oração, dessa intercessão, dessa contribuição que a igreja, os cristãos têm com as autoridades, vai proporcionar para nós uma quietude numa vida social. E a Bíblia vem dizendo ainda que isso é bom e agradável diante de Deus. Então, é uma coisa que é agradável a Deus, que a gente venha interceder por esses homens para que eles também venham ter um conhecimento da verdade. A nossa intercessão é para que essas autoridades que estão em posição de autoridade venham se converter, venham entender, venham conhecer o Evangelho e se converter ao Senhor Jesus. É esse posicionamento que o Paulo está instruindo aqui Timóteo.
E a gente vai entender que dentro desse processo de intercessão, o cristão, ele é uma ferramenta na mão de Deus. Você, quando está orando, você é uma ferramenta. Eu costumo dizer assim, vamos pensar numa borracha. A borracha e a água. A água, ela é o principal, sabe? O recurso principal que tem ali é a água. A borracha, ela é o instrumento por onde flui a água. Se a borracha tiver dobrada, se a borracha tiver furada, a água ela não vai fluir da maneira correta. Então, o que, que adianta também uma borracha sem água? Ela não tem serventia. Então, a gente olhando por essa ideia da borracha e da água, parece uma brincadeira, mas a gente tem a ideia do poder da oração, o poder do Espírito Santo fluindo através de nós no meio da oração. O Espírito Santo ele nos inspira. Então nós somos esse instrumento de Deus quando estamos orando ali, sendo usado por Deus. Por quê? Porque a Bíblia vem dizendo, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, vem dizendo assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é uma oração no Espírito. No Espírito está aqui, no Espírito Santo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 fala, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então até aquilo que a gente fala, o Espírito Santo ele codifica, o Espírito Santo ele intercede por nós diante de Deus, transformando aquela oração, aleluia, porque às vezes a gente não sabe nem o que pedir, como pedir, mas quando a gente está em oração, em intercessão, o Espírito Santo ele está nos usando ali como canal para aquele momento. E a gente vai entender o cristão como um mediador nisso, um mediador, mas não como um mediador propriamente dito, mas como um instrumento na mão daquele que faz a sua oração fluir e sendo ela agradável diante de Deus. Amém? E o outro ponto é o versículo 5 e 6. Versículo 5 e 6 vem falando do Senhor Jesus como o verdadeiro mediador da salvação. Isso aí é fato, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque ele se deu, aleluia, nesse processo de salvação, ele entregou a vida dele para que hoje a gente venha ter essa comunhão com Deus. Então, aonde está Jesus agora? Jesus ele está à direita do Pai intercedendo por nós. A Bíblia coloca o Senhor Jesus em Hebreus 8, no capítulo 8, versículo 1, como sumo sacerdote das nossas almas. O sumo sacerdote é aquele que zela, aquele que sacrifica, que intercede pelo povo. Então, Jesus agora ele está a interceder por nós, diante de Deus. E nesse instante, quando a gente está orando, o Espírito Santo é esse mediador na oração e nós somos o instrumento. Então você vê a importância do chamado para a oração. A oração ela tem os seus desdobramentos, mas Deus quer te usar na oração. Deus quer levar você a uma vida de oração de forma que ele venha usar, fluir através de você os propósitos de Deus. Aleluia. Então, dentro dessa ideia de desdobramento da oração, aleluia, o Senhor vem nos ensinando que a intercessão, ela é muito ampla, ela não está restrita às pessoas que a gente ama, à nossa igreja, ao nosso pastor, à nossa família, não. Deus está mandando orar pelas autoridades, Deus está mandando orar pelaquela pessoa que te faz mal. Aleluia, isso é evangelho, é você orar pelos que te perseguem. Jesus falou isso, é o mandamento do Senhor, orar por aqueles que vos perseguem. Ama o teu inimigo e ore pelos que vos perseguem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem como ter esse tipo de cumprir esse mandamento
dentro de uma perspectiva humana, dentro do amor humano? Impossível, não. E como é que isso acontece? Isso acontece porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, passa a viver dentro de nós e o amor dele passa a fluir dentro de nós. Então a gente consegue, aleluia, orar pelos nossos inimigos, a gente consegue interceder por aqueles que a gente, aleluia, não se aprecia, aleluia. Você vai orar por uma pessoa que fez mal a você, mas esse é o evangelho de Cristo. Então, assim, a gente vai aprendendo muito sobre os desdobramentos da oração e a verdadeira razão da oração, para a qual Deus está chamando você, meu irmão, a se posicionar para ser um intercessor também na sua casa, na sua família, na sua igreja. E para fechar, o versículo 8 do nosso texto que estamos lendo, né? Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o versículo 8 fala assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Então você fala, Paulo dá ênfase aqui novamente ao dever da oração, mas como essas mãos têm que estar, né? Umas mãos santas, umas mãos sem ira e sem contenda. Então a gente tem que interceder mesmo com sentimento mesmo de gratidão, interceder querendo que o Senhor venha alcançar essas almas, querendo que o Senhor venha a tocar nesses corações, ainda que você não concorde com um político que está lá agora na posição, a gente tem que interceder por ele, não levantar bandeira partidária, não fazer passeata querendo menosprezar as autoridades. As pessoas usam argumento: mas João Batista foi voz profética. Sim, João Batista foi voz profética dentro do período da era dele, foi sim, mas havia um propósito de Deus nisso. Tanto que João perdeu a cabeça, João morreu dentro desse confronto, dentro dessa ideia. Será que todos nós estamos aqui com a voz profética contra as autoridades, para julgar as autoridades, para jogar os pecados das autoridades na face deles? Não, nós estamos aqui como igreja do Senhor para interceder. Então, estamos hoje aqui aprendendo mais um pouco sobre o desdobramento da oração, que aprendemos no vídeo passado falando sobre oração, e agora um dos desdobramentos da oração. Para quê? Para que você venha se posicionar e orar. Orar pelas autoridades, orar pelas pessoas que estão em eminência, orar por aqueles que estão em autoridade. E assim, o que vai ser proporcionado? Uma vida quieta, uma vida sossegada. Muitos conflitos que estamos vivendo em sociedade é porque a gente não ora por aqueles que estão em eminência. Amém? Que, meu irmão, que esse vídeo seja bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que você possa aprender mais um pouco da palavra de Deus através dessa meditação aqui, que o Espírito Santo venha falar mais ao seu coração, no nome de Jesus. Não esqueça de dar o seu like aí, não esqueça de compartilhar, se inscreve no canal, que a gente vai estar aí glorificando e exaltando o nome do Senhor cada vez mais pela sua vida. Deus abençoe, fique na paz.